Critério Sustentável, o podcast para falarmos tudo sobre gestão pública e sustentabilidade. Olá! Eu sou a Kathleen Feitosa e esse é o canal de entrevistas Critério Sustentável. Um espaço para a gente discutir a sustentabilidade em toda a sua plasticidade. Aqui a gente traz instituições públicas, privadas, organizações da sociedade civil, acadêmicos, representantes desses segmentos que possam trazer para a gente conhecimento com relação a essa pauta que ainda precisa muito ser desbravada. Eu tô aqui hoje com a minha parceira Isabela Brito, maravilhosa, para trazer mais uma entrevista de excelência para vocês. É importante dizer que esse é fruto de um trabalho voluntário do Grupo GPS Parcerias Sustentáveis, que reúne pessoas interessadas em divulgar essa temática e que conta com o apoio de Kix Cartesini e Omni Produções, meu marido. Um beijo para você na execução desse projeto. Acesse as nossas redes sociais pelo endereço GPS_Critério Sustentável. Nós estamos no Instagram, no LinkedIn, no YouTube. Não esqueça de acionar o sininho e ficar atualizado com a legislação, com as últimas notícias relacionadas ao tema. Enfim, a gente quer que você venha nessa pauta conosco. Antes de começar a nossa entrevista, eu vou fazer uma breve audiodescrição, que eu peço que as minhas parceiras façam a mesma coisa, em respeito às pessoas que têm uma dificuldade visual. Nós estamos aqui no estúdio da Omni, estou sentada numa mesa marrom, atrás de mim tem um painel ripado de madeira, eu estou com um terno azul marinho escuro, uma blusa branca por baixo, tenho cabelos castanhos à altura do pescoço, hoje bem cinematográficos, são caracolados, uso óculos transparente, sou uma mulher 50 a mais, de tez branca e estou muito feliz de estar aqui com vocês fazendo mais essa entrevista. Nós já temos mais de 40 entrevistas no ar, então você precisa nos seguir e ver quanto conteúdo positivo já foi gerado. A nossa entrevistada de hoje, que eu sou muito grata que ela esteja aqui, é a Marcela Arruda. Ela é somente a secretária municipal de gestão de administração de São Paulo. Me corrija se eu estiver errada, Marcela. E presidente do Fórum de Secretarias Municipais de Administração das Capitais, o FONAC. A Marcela é mestre em Gestão e Políticas Públicas pela FGV, é advogada, especialista em Direito Administrativo, Eleitoral e Constitucional. E é professora convidada de várias instituições, como o INSPE, IBMEC, FIP, para dar aulas sobre o tema. Ela é autora do livro Controle de Contas 2.0, adorei isso, 2.0, né? Como aliado TAG, como aliado das políticas públicas e coautora de Os Tribunais de Contas e a Sustentabilidade, Governança no Controle e Enfrentamento das Mudanças Climáticas. Livro que, por sinal, Edilson me deu, tem mais ou menos umas 2 semanas e já está na minha lista. Marcela, eu vou passar a palavra para você para esse início de conversa, né? Peço que você faça a sua audiodescrição e te agradeço imensamente por você estar aqui conosco. Claro, é um prazer estar aqui ao lado de você, Kathleen, e da Isabela Brito, e falar um pouco hoje sobre a experiência de São Paulo. Antes também vou fazer a minha audiodescrição. Eu tenho 1,60 m, uma mulher de 40 anos, cabelos lisos, um pouco esvoaçados hoje, abaixo da altura do colar, visto um terno bege com listras brancas e estou com um colete da mesma cor do terno e uma camisa branca. Sou na cor parda, hoje até um pouco questionável, porque nós temos que ver exatamente isso e para ter um lugar de fala. E estou muito feliz hoje de estar aqui com vocês para falar de um tema tão importante, mas em especial também de contar a experiência da Secretaria de Gestão da cidade de São Paulo. Muito obrigada, Marcela. Belinha? Oi, gente. Olá, oi, Marcela, bem-vinda.
aqui de novo, né, amiga, para um tema tão importante. Fazer também a minha audiodescrição. Eu sou uma mulher branca de 1,70, cabelos loiros, longos. Estou trajando um blazer branco com uma blusa azul clara, uma calça azul. Estou sentada ao lado da minha amiga Kathleen Feitosa para mais esse podcast, que certamente será, né, um sucesso, memorável sucesso. Estou ansiosa para ouvir a Marcela. Já tive acesso a alguns produtos de vocês, Marcela, muito interessantes, que vêm contribuir bastante para fomentar novas práticas. Aliás, um tema extremamente importante, né? Quando a gente fala de sustentabilidade, a prática da sustentabilidade nas organizações, existe ainda um caminho longo para a gente trilhar e aprimorar, né? Obrigada por estar aqui com a gente. Seja bem-vinda. Maravilha, eu vou aproveitar para fazer um merchan aqui da minha amiga Isabela Brito, que está lançando uma coluna nova no nosso Instagram, que chama-se Gestão na Prática. E você vai acompanhar com a análise dela, como é que a gente faz o dia a dia na gestão pública. Marcela, vamos lá então, porque está todo mundo ansioso para te ouvir. Principalmente nós aqui, que já trabalhamos há tanto tempo com gestão pública e sabemos que trabalhar num universo como São Paulo é um desafio que eu diria que é quase continental. Representa muito. O que vocês fazem em São Paulo pode ser protótipo, né, para muitas outras capitais. Bom, a cidade de São Paulo representa cerca de 20% das compras públicas na administração municipal do Brasil. Esse número é muito significativo. E vem desenvolvendo políticas relevantes voltadas à sustentabilidade, como é o caso do Plano de Ação Climática, o Programa São Paulo Carbono Neutro, que a gente já estava aqui conversando antes de iniciar a entrevista, e o Plano de Logística Sustentável, que para nós é um instrumento muito caro de gestão administrativa. Considerando esse protagonismo, como que o município tem enfrentado os principais desafios no sentido de incorporar os critérios de sustentabilidade nas aquisições e nas contratações, especialmente considerando as pressões, economicidade, urgência da contratação, porque a gente sabe que uma contratação pública, gente, pode demorar até 1 ano, mais de 1 ano, 2 anos para acontecer, e olhe lá, né? E temos também as barreiras culturais e operacionais que nós encontramos a todo minuto. A palavra está com você. Olha, que pergunta já de início, Kathleen. Não poderia ser diferente de uma especialista do tema. Bom, você falou dos planos que a cidade de São Paulo tem, e realmente tem esses planos, e quando você analisa a sustentabilidade, se pensar somente no eixo ambiental, nós teremos muitos outros planos. Vamos lá, a gente tem um tema que é a sustentabilidade, que embora a gente conheça e tem falado muito mais sobre isso a partir de 1972, né? As pessoas não lembram, mas quando esse conceito começa, um pouco antes, mas esse conceito no Encontro de Estocolmo começa a ser mais falado, enfim, nós temos ainda as dificuldades reais e práticas para fazer contratações públicas sustentáveis. Nós estamos falando de um poder de compras governamentais que equivale entre 12% a 15% do PIB, pelo menos, né, quando a gente avalia não só o Brasil, mas os países conectados ao OCDE, e você ainda não tem uma visibilidade desta importância por todo o setor econômico. Então, o que a cidade de São Paulo enfrenta na aplicação dos critérios de sustentabilidade e da execução dos seus planos, eu acredito que é algo que outras cidades enfrentam e que também os órgãos que aplicam. Primeiro, você demonstrar a vantagem, a famosa vantajosidade de aplicação desses critérios num edital de licitação. É muito claro, parece ser muito claro, inclusive para os servidores públicos, mas não é, porque nós temos uma gestão pública que, por muito tempo, não treinou o seu servidor público na mesma velocidade que o privado fez.
Então, nós temos, sim, as escolas de governo, mas quando nós falamos do governo federal, quando nós falamos de uma cidade como São Paulo e de outras capitais, mas nós não temos réplicas de escolas de governo que treinam nos mais de 5.000 municípios do Brasil, ou pegar o exemplo de São Paulo, nos mais de 600 municípios de São Paulo, os servidores públicos acerca disso. Por que eu trago primeiro uma visão para dentro? Porque quando a gente fala da sustentabilidade, muito fácil, quando você está dentro do governo, você impor regras para quem está fora, você falar que o empresário ele tem que dar emprego para as pessoas em situação de vulnerabilidade social, para você alcançar um eixo da sustentabilidade social, que ele tem que ter adequação da sua reciclagem. É muito mais fácil você normatizar para fora. Mas a minha provocação e mostrar o desafio que ele é interno. Eu não sei se alguém já trouxe essa perspectiva, mas esse desafio ele começa no dentro interno, de casa. Dentro de casa. A gente tem o desafio de um bom planejamento, e aqui eu falo não só no famoso planejamento das contratações públicas de forma geral, muito mais acentuado agora com a nova lei de licitação, mas já conhecido no planejamento orçamentário. Como é que você já pensa nos critérios de sustentabilidade desde o planejamento? A gente tem na cidade de São Paulo o orçamento climático, que é uma novidade. É você já atrelar o orçamento numa proporção que você consiga depois justificar e não brigar quando o teu serviço buscado ou o teu produto comprado, ele seja diferente por conta do preço. E os órgãos de controle que ainda não entendem toda a razão de ser desse movimento, e aqui eu acho que não é não entender, também não tem todas as ferramentas para essa medição, apresenta, na visão do servidor, muitas vezes isso é uma barreira, porque você tem aí o medo desta formatação. Então, eu vejo pelo menos essa questão da demonstração da vantajosidade, do bom planejamento, a partir de treinamentos que são anteriores aos servidores e dessas barreiras que eu digo que são culturais. Uhum. Essa transformação cultural na vida de pessoas, em todas as áreas, elas, de fato, elas implicam depois barreiras que são maiores na execução de planos. Então, eu coloco esses primeiros pontos aqui como resposta à tua primeira pergunta. Interessante, né, Keké? Você foi falando, Marcela, e várias questões vêm, né? Mas vários pontos importantes. Você fala de uma necessidade de mudança cultural. Você está falando de um posicionamento enquanto governança, enquanto com planos citados pela Kathleen anteriormente, que direcionam, né, para essa nova cultura sustentável. Mas, ao mesmo tempo, vocês têm trabalhado, eu tive acesso a alguns instrumentos, né, algumas ferramentas que auxiliam esses gestores a ensinar eles a pensarem a sustentabilidade, a incorporar, a fazer uma análise de sustentabilidade, em que momento começar a fazer essa análise de sustentabilidade para se incorporar, então, seus critérios de sustentabilidade, porque nós falamos muito dos critérios. Qual que é o critério? Mas em que momento desde quando nós precisamos a começar a pensar nessa sustentabilidade e incorporando isso no processo. E aí vocês têm o Guia de Compras Públicas Sustentáveis, que foi lançado recentemente, um guia muito didático, né? E eu queria ouvir de você, né? Como que se deu isso? Qual foi o posicionamento, né? Qual foi a leitura que vocês fizeram de cenário para vocês chegarem e fornecer esse guia para os gestores? Excelente. Fala um pouquinho desse guia para a gente. Ele é o bebê, né, da história toda, né, do planejamento e dos vários planos. O guia nasce a partir dessa... tem uma linha com a primeira resposta, dessa percepção da dificuldade de compreensão interna. Então, a cidade de São Paulo, ela tem licitações sustentáveis a partir das ações práticas e das contratações já há algum tempo. Então, eu poderia dar vários exemplos de licitações que você olha e você fala assim, esta foi uma licitação sustentável, ela trouxe para a cidade um novo olhar numa contratação pública. E o guia, ele nasce para ser prático para o servidor, ele está à disposição de todos os fornecedores, todos os prestadores de serviços e todos os gestores. Mas ele é direcionado para o servidor público e ele tem cinco eixos, né, que eu até costumo sempre olhar para não esquecer, porque eu tenho mais R's na minha história, mas esse R aqui é o repensar, recusar, reduzir, reutilizar e reciclar. Então, como é que você coloca no dia a dia esses eixos centrais
na hora do pensar a licitação, já. Aí as pessoas pensam, mas isso serve apenas quando for um produto, não também quando for a contratação de um serviço. Então, nós temos hoje a economia sendo movida por micro, pequenas empresas, médias empresas, e que tem um grande ciclo, e só para você ter ideia da dimensão disso. A cidade de São Paulo, em 2022, tinha em empenho para as compras públicas 32 bi. 32 bi só de empenho para as compras públicas. 2023, aproximadamente 36 bi. Depois nós estamos agora 24, 25, numa média ali de 18 bi empenhados, entre 18 e 20. Olha a dimensão quando você olha para esse ciclo. E daí vem a responsabilidade do servidor quando ele trabalha no edital de contratação. Só que a gente pensou o seguinte, já existem manuais. Já existem manuais. A AGU, por exemplo, tem um manual maravilhoso escrito por profissionais que se dedicam a esse tema e incentivam esse tema. Mas esses manuais, dada a complexidade do tema, eles se assemelham a um livro. Eles são imensos. E a gente percebeu que isso dificultava um pouco aquele conhecimento mais prático. Então, o nosso guia é literalmente um guia de bolso, com poucas folhas, onde tem ali o passo 1, passo 2, passo 3. Como, por exemplo, os passos da contratação pública. Verificar a necessidade. Então, você tem o pedido, ele é de fato necessário? E quando ele for julgado não necessário, como que você tem esse enfrentamento? O planejamento, a análise dos impactos, o levantamento de mercado, a gestão de resíduos a partir da identificação daquela contratação. Então, o Guia de Compras Públicas Sustentável nasce a partir dessa percepção de falar com o servidor público de forma mais simples e mostrar para ele que a gestão ela tem que estar juntos para transformar esse novo momento cultural. A gestão, quando eu falo que é a alta liderança, a autoliderança vai ser impulsionada a usar critérios de sustentabilidade quando eventualmente for buscar um financiamento e ela não tem as certificações que eventualmente sejam necessárias, né? Assim como o privado também já tem algumas barreiras para certificações. Ou quando o prefeito for entrevistado e alguém impulsioná-lo a responder a partir da visão prática de quais são as contratações de impacto para a contribuição no enfrentamento das mudanças climáticas. Aí o gestor público vai talvez requisitar isso dos servidores públicos. O que a gente está fazendo é um caminho que ele acontece paralelo, ele não é inverso, mas é mostrar para o servidor público a importância dele nesse processo e dar as mãos a partir desse guia. Perfeito. Eu fiz uma análise do guia, Marcela, e quero te parabenizar toda a equipe, né, que fez esse guia prático, que traz essas perguntas que são imprescindíveis nesse processo de compra. Uma das análises que precisa ser feita é justamente a análise em cima do ciclo de vida do objeto, que vem ali no nosso tão conhecido artigo 11 da Lei de Licitações, quando você seleciona a proposta mais vantajosa com uma abordagem em cima do ciclo de vida. E são muitos os desafios para que a gente possa mensurar os impactos da produção até a disposição final. Eu queria que você falasse um pouco sobre isso. A gente tem uma legislação específica em São Paulo, desde 2020, que fala com muita clareza sobre essa necessidade de impor essa análise do ciclo de vida e ter isso nos editais. Mas você tem um mundo da teoria, você tem um mundo do que está escrito na legislação, o que está incorporado a partir até da existência também de políticas nacionais e a prática do dia a dia, Kathleen. Então, hoje a gente tem, volto no treinamento do servidor, o que a gente percebe? Nem tudo está perfeito. Você tem, talvez, contratações em que a indicação e análise do ciclo de vida, a orientação da aplicação desses conceitos estão mais claros. Outros não. Então, quando a gente fala, né, do custo de tempo, de entender a falta de padronização, o caminho desde a concepção até a destinação final da reutilização,
a gente, no guia ele traz isso, tá? A gente traz isso de forma muito resumida, mas ensinando o servidor a trabalhar com isso. O que que a gente percebe? Nós temos um desafio dos resíduos sólidos. E que ele pode ser enfrentado com mais clareza se a gente enfrentar esse tema na origem da contratação. Por outro lado, o que que a gente percebe? Não adianta você ter um bom planejamento interno para essa análise do ciclo de vida se você não conseguiu mobilizar uma política pública de orientação no externo. Porque eu tenho que comprar de quem tem também o seu material que pensou em todo esse ciclo. Quantos são? Onde eles estão? E o preço, que é o famoso preço que ainda prende. Então, eu trago aqui a resposta, acho que do nosso critério está na legislação de 2020 em São Paulo, a lei municipal 17.260, o guia traz isso, mas eu estou trazendo aqui um pouco desse desafio ainda da prática. Nós temos hoje, nos editais mais clareza, nos editais de insumos de escritórios, por exemplo, na construção civil, então na responsabilidade da Secretaria de Infraestrutura, tem uma política específica guiada, aliás, à cidade de São Paulo. Para quem não sabe, a Secretaria de Gestão é responsável pelas políticas e diretrizes relacionadas às contratações públicas de bens e serviços comuns a toda a prefeitura, mas aqueles bens e serviços específicos, eles ficam dentro da responsabilidade das secretarias finalísticas. Então, educação, a Secretaria de Infraestrutura, a Secretaria da Saúde, elas têm essa responsabilidade. Então, eu quero fazer um convite para que vocês, por exemplo, avaliem a última política ambiental específica da Secretaria de Infraestrutura. Aí ele vai trazer, dentro da parte de infraestrutura, orientação específicas acerca disso. Marcela falou um ponto muito importante, Bela, que é a questão de gestão de resíduos sólidos. Muitas vezes, a gente sabe disso, Marcela, o gestor não pensa no final da cadeia. Ele pensa no início, na extração, na aquisição, no consumo, bem dizer, mas ele esquece do final da cadeia. E o final da cadeia, que trata da gestão de resíduos sólidos, o impacto negativo, ele pode ser minimizado com a prática dos R's que você trouxe. Que para nós não é novidade. A agenda ambiental na administração pública, ela já tinha trazido a reflexão dos R's, né? E aqui o repensar talvez seja um fator preponderante, que nós esquecemos de nos fazer essa pergunta: será que realmente eu preciso disso? Pode minimizar o fim da cadeia. E devemos ficar atentos às questões que estão alinhadas hoje, mais um ponto que vai ao encontro do que você falou. No fomento de outras políticas públicas, quando a gente fala de economia circular, de estratégia nacional circular. Um Estado que é responsável por 20% das compras públicas, né, considerando os municípios, acho que, se duvidar, esse número até deve ser um pouquinho maior, um pouco maior. Quando o gestor desenha o seu estudo técnico preliminar, e o Guia de São Paulo traz as perguntas chaves que devem ser feitas. Eu estou aqui elogiando o guia, porque realmente ele traz... Estou emocionada. Perguntas muito... perguntas que, para mim, são essenciais. E objetivas, né? Exatamente. No sentido de que talvez seja necessário uma mudança de padrão. É muito interessante o que você está falando, porque, assim, se a gente não fomentar essa mudança de mentalidade, essa mudança de pensamento na fase de planejamento, desde a origem, né, da demanda, do estudo da necessidade, dos estudos técnicos preliminares, né, no âmbito desses estudos, uma análise de sustentabilidade, o que nós vamos ter é um cumprimento de uma formalidade, encartando ali critérios de sustentabilidade que muitas vezes são difíceis até de aferir
quando da fase de gestão contratual, da fase do recebimento, enfim. E aí eu venho para a sua pergunta, que esse para mim é um dos grandes desafios que a gente tem, né? O guia vem para auxiliar esses servidores, a sua fala a gente tira isso, auxiliar os servidores e nesse pensamento sustentável, né? Pensamento ponta a ponta de um processo, pensamento da necessidade, da real necessidade. Mas eu queria fazer um vínculo com a realidade que a gente tem hoje, muitas vezes de se encartar critérios de sustentabilidade e os desafios que a gente tem de aferir. Como aferir isso na prática lá no final, depois de realizada uma contratação de forma objetiva, quais os resultados alcançados, e aí se você fala de qual a real redução dos resíduos, a mitigação das emissões, como que quais os indicadores, você sugere alguma coisa, vocês trabalham com alguma coisa, indicadores que possam medir a efetividade disso? Sim, a medição ela é complexa, mas as secretarias, por exemplo, do Verde e Meio Ambiente, de forma geral no Brasil, elas têm já a especificidade desse tema da medição, por exemplo, da redução do CO2, a redução dos gases de efeito estufa. Vou dar o exemplo do ônibus elétrico em São Paulo, que ontem entregamos mais 120, mas a gente estava quando estava com 400 e poucos ônibus, a gente já tinha uma medição de redução de 41 mil toneladas de CO2. E o equivalente ao impacto de plantação de quase 3 milhões de árvores. Hoje nós estamos com mais de 800 ônibus, então esse número ele é o dobro. Essa aferição, Isabela, no meu ponto de vista, ela deve ser feita antes de você ver o resultado prático, porque na justificativa do porquê contratar com a matriz mais eficiente energética, ela deve constar. Agora, quem está preparado para isso é a pergunta. Como que a gestão pública vai fazer isso? Se ela tem mecanismos e ferramentas internas, como a cidade de São Paulo tem ali a Secretaria do Verde e Meio Ambiente, tem uma Secretaria de Urbanismo, tem a primeira Secretaria de Mudanças Climáticas do Brasil, ela já tem um caminho, mesmo assim tem dificuldades. Então, hoje, qual que é a dica? Antes, já pensar na eficiência energética daquela contratação, seja ela qual for, a redução dos resíduos sólidos e a logística reversa. Isso não é tão simples, tá? Falando assim parece que é simples, né? Mas não é tão simples. Mas já pensar como que esse caminho será feito, né? No caso de São Paulo, os resíduos sólidos, a gente tem, e isso é diferente de outros locais do Brasil, a gente tem uma agência reguladora, que é a SP Regula, que trata, por exemplo, desse tema dos resíduos especificamente. Então, a gente tem um braço a mais da administração pública aqui na indireta, falando sobre, tratando especificamente da parte técnica disso, onde a gente pode pedir socorro muitas vezes, quando a gente está dentro da direta fazendo essa licitação. As certificações ambientais, que é algo que as empresas precisam se preocupar mais, e por isso que eu parabenizo o trabalho de vocês, da GPS, ao falar, né, do treinamento, da consultoria sobre um plano de sustentabilidade com o lugar de conhecimento. Isso ajuda muito as empresas que precisam começar e que querem contratar com o poder público ou até com o privado, porque também é algo que não é requisitado apenas no poder público. Outros temas, como a própria avaliação do ciclo de vida que acabamos de falar, ela deve ser um indicador para aferição posterior. Que não é simples. Não é simples. Mas se eu coloco tudo isso, né, no primeiro momento, já numa justificativa, no estudo técnico preliminar, começo a pensar sobre isso, eu tenho como fazer a aferição. Não adianta depois pensar sobre isso e fazer a aferição sem ter uma base. O que você esperava? Qual era o objetivo daquela contratação? O que você queria alcançar? Ele deixa de ter só o objetivo econômico, ele tem aqui um alcance indireto. Aquela contratação, ela pode ter sido mais custosa financeiramente, mas ela tem mais vantagem quando você analisa o impacto ambiental dela. Então, o impacto ambiental deixa de ser uma matéria
que era, inicialmente, a gente lembrava nas grandes construções, nos alvarás, na utilização de terras, né? Lá no começo da utilização de terras e tal, e passa a ser avaliado até quando a gente fala de aspectos totalmente sociais. Então, eu não estou falando da compra de um serviço, eu estou falando da pessoa em situação de rua, e que eu preciso ter política pública que alcance as pessoas em situação de vulnerabilidade social e mobilizar essa carteira, que São Paulo tá tentando fazer isso. A gente já tem isso em políticas na Secretaria de Desenvolvimento, mas agora implantar isso nas contratações públicas não é tão fácil como parece. E se não é fácil numa cidade como São Paulo, não é fácil nos pequenos municípios, que as pessoas ainda dependem muito da parte social, assistencial, e são conectadas ao Bolsa Família, por exemplo. Ontem fizeram essa pergunta, mas como é que a gente era um programa, um exemplo de um município com um programa destinado para as mulheres, para o empreendedorismo liderado por mulheres. Só que essas mulheres precisavam de outras mulheres para trabalhar. E a pergunta do público foi, mas como é que vai fazer isso se a outra mulher ela está num Bolsa Família, por exemplo, ela não quer se desconectar. Então, como alcançar isso? No caso das mulheres vítimas de violência, qual é a mulher que quer se identificar no emprego que ela é vítima de violência doméstica? É muito bonito falar sobre isso, mas na prática você tem uma dificuldade e que deve ser respeitada. Então a gente coloca cotas especiais. Só que o que eu fiz antes para preservar também essa mulher? Uma ou outra, talvez ela queira, porque a necessidade... E aí, mais uma vez, ela é julgada, colocada com essa exposição toda. Então, ela faz parte de uma vaga destinada a mulheres vítimas de violência. Aquela mulher que quer apagar justamente a violência pela qual ela passou. E aqui não é uma crítica ao programa, porque eu sou defensora. Eu estou falando da dificuldade prática que é operacionalizar essas políticas. Nós temos um programa que é o programa... Mães Guardiãs. É o programa de operação e trabalho, que ele dá uma bolsa atrelada a uma capacitação e já a pessoa sai disso para uma vaga de emprego. Mas nós colocamos as mães, é destinado às mães que podem atuar nas escolas públicas dos seus filhos como mais uma operadora ali para nos ajudar na identificação de crianças que faltam, para bater na porta e tal. E tem um grande sucesso. O que eu estou falando é a aferição. Depois, que é a tua pergunta, depende todo desse planejamento. Sim. E a nossa dificuldade, de forma geral, eu acho que não é só de São Paulo, ainda é no planejamento, sim, ela é anterior. No pensamento. Então, depois, você tem os ônibus elétricos de São Paulo e dá um resultado prático, não tem como não dar um resultado prático no meio ambiente, mas o planejamento ele é mais complexo. Sim. Muito pertinente, Marcela, essas questões que você está trazendo, principalmente para que quem está nos assistindo tenha a compreensão de que nós não estamos falando apenas do critério de sustentabilidade ambiental. Exato. Quando você viabiliza a oportunidade do emprego para uma pessoa em situação de vulnerabilidade, e São Paulo está sofrendo bastante com isso, porque hoje quase 50% da população de rua no Brasil está em São Paulo. Como resolver essa problemática? Com políticas higienistas, como alguns estados têm adotado, né? Ou com uma visão mais humanista, que a gente sabe que talvez olhe para o problema da moradia adequada, da saúde mental, enfim, os desafios são muitos, né? E para a gente conseguir resolver esse desafio, não dá para atuar sozinho, né? Você precisa, primeiro, de um bom planejamento, como foi o que você acabou de falar, de uma construção adequada da demanda, considerando a transversalidade de todas essas políticas públicas, e de indicadores. E aí é que eu vou atentar à minha pergunta, né, sobre a importância da definição de indicadores claros nos termos de referência para que a gente possa aferir os resultados esperados. Infelizmente, no Brasil, a gente ainda não tem esse costume, né, Belinha? De medir,
de avaliar a efetividade da política pública. A gente deixa acontecer e seja o que Deus quiser, né? Na prática, a gente tem visto órgãos de controle que sequer têm medidas de aferimento interno nas suas próprias ações. Como que ele vai cobrar lá fora se ele não sabe fazer lá dentro? Eu estou falando de um processo em construção, né? Não é apontar o dedo e dizer que, né, A, B ou C estão errados. Mas a gente está construindo um processo de mudança na gestão administrativa que precisa ter um olhar para a eficácia. E aí, eu queria perguntar a você sobre o PLS da Prefeitura de São Paulo, né? Como é que está o PLS de vocês? Né? Definir metas é muito fácil. Vamos além, né? Ele tem sido eficaz? Como é que está isso? Vamos lá. Primeiro, a medição ela é difícil, mas ela parte do que eu acabei de falar do planejamento, né? Você põe metas claras, específicas e o que você faz tem um espaço entre o planejamento e a aferição, que é o monitoramento. Nós temos a dificuldade, de forma geral, no monitoramento. Como é que se monitora? Qual a ferramenta adequada? Qual a metodologia utilizada? Então, o plano de logística sustentável na cidade de São Paulo, eu falo que ele se desenha a partir de vários planos que são separados e são conjugados ao mesmo tempo. Então, se você colocar plano de logística sustentável em São Paulo, você vai ser talvez direcionado para uma página da Secretaria do Verde e Meio Ambiente, e dentro dessa página estou desafiando, faça esse desafio aí, mas enfim, vai aparecer vários planos. Desde a recuperação de florestas, a questão da implantação de parques, enfim. Se você colocar algo e conectar o aspecto social, você vai ser direcionado à Secretaria do Desenvolvimento e Trabalho e identificar as políticas para empregabilidade, treinamento, capacitação das pessoas, enfim. Hoje, como é que está? Nós temos as metas num painel muito claro que é acessível ao cidadão, então vocês podem colocar plano de metas da cidade de São Paulo. Essas metas de governo, e aí falando de plano de governo, plano de metas, enfim, tudo mais, mas nós temos uma agenda que é contínua, que é da Agenda 2030, que está muito conectado às questões. Inclusive, se você olhar nas metas da Agenda 2030, você vai olhar, ver não somente as ODS, mas olhar o que a gente se propôs a fazer. Logística reversa, por exemplo, vai estar em algum lugar dentro das metas 2030. E nós temos uma secretaria específica que acompanha tudo isso. Então, a pergunta sua é como faz? Eu respondo que é com monitoramento. Nós temos painéis hoje, a cidade de São Paulo ganhou há pouco tempo como a capital mais transparente do Brasil, justamente porque tudo isso que eu estou falando está à disposição, não só do gestor público, está à disposição do público. Mas eu sei que muitas coisas que eu estou falando talvez não são conhecidas. O universo da informação ele é muito complexo. Você coloca algo na internet e vai aparecer 1000 coisas. O próprio site da Prefeitura de São Paulo é formado por muitas unidades. Então, você coloca o acompanhamento das metas, você consegue ver até pelo aspecto financeiro da execução hoje na cidade de São Paulo. Nós temos um site que chama Observa Sampa, que também traz isso. Nós temos obras em execução. Então, aqui eu estou falando, a pergunta é, como é que acompanha isso? É monitoramento? Só que esse monitoramento ele é desafiador, porque ele tem que estar à disposição não só do gestor público, está à disposição da sociedade. Quando você coloca à disposição da sociedade, você tem que se desafiar até ouvido a sociedade também. Então, esse plano de metas ele tem que partir de uma escuta da sociedade para alcançar o seu objetivo. Eu tenho um sonho que eu vejo pouco executado ainda, estou tirando aqui a cadeira da cidade de São Paulo, agora falando de forma geral, que é que a obra, antes dela ser iniciada, quando ela é pensada, ela pense, por exemplo, no parque. Quando ela é anunciada, normalmente se anuncia a elaboração de um parque, a execução do projeto e tudo mais, como sendo mais um ambiente de lazer.
E São Paulo fez muitos parques, né, nessa última gestão, então vou falar aqui com um lugar de fala. Então você anuncia como ambiente de lazer. Imagina o cidadão entendendo que aquele parque vai reduzir em tanto o orçamento da saúde, porque as pessoas que caminham, elas têm cientificamente a comprovação que reduz problemas na saúde vascular, na saúde do coração e tantas outras, né? Entraria aqui numa área que não é minha competência da medicina. Imagina você deixando claro para o cidadão, para quem mais importa, a política pública, porque não é interno, isso é para alcançar o cidadão, esse impacto. Quando você coloca esse impacto de forma mais clara, a partir de um bom planejamento, o monitoramento ele é facilitado. Hoje a gente tem uma política de moradias. Você falou das pessoas em situação de rua. De fato, São Paulo é uma cidade acolhedora. Normalmente, se você tiver que escolher onde ficar, se está numa situação como essa, São Paulo vai ter mais recursos. Tem a refeição que é servida, nós temos o hotel social, nós temos abrigos. Nós temos muitas políticas na cidade de São Paulo. Então, você vai ter um número maior de pessoas que talvez... É ruim falar isso, mas talvez optem num local que tem que ficar. Nós temos uma consciência que essa política ela é mais intensificada e ela tem mais resultados quando você olha para essa situação olhando para pessoas, não para o que ele está taxado como pessoa em situação de rua. Você olha para essa pessoa que ela precisa ser capacitada, você olha para essa pessoa que talvez tenha saúde mental prejudicada, que nem todas as situações são iguais, porque a gente tem uma mania na gestão pública de achar que a solução é padronizada, porque os problemas são iguais. A solução não pode ser padronizada. Não. A política pública ela pode ser geral, mas ela tem que ser redesenhada quando necessário. Então, hoje a cidade de São Paulo olha para a pessoa em situação de rua, identificando, convidando aqueles que querem já o emprego. Nós temos hoje pessoas na assistência social que saem literalmente convidando pessoas que querem ter emprego. Mas só posso fazer essa pergunta se eu tiver um pacto com o empresário que vai garantir uma situação especial de uma pessoa que talvez está menos capacitada. Então, esse é um desafio. E a gente tem feito isso. As pessoas que querem se propor a participar dos nossos abrigos, antes tinha uma dificuldade. Mas, bom, eu não vou porque eu não posso levar o meu cachorro. Aí nós temos abrigos que podem levar os animais. Bom, eu não vou porque eu sou mulher e não quero estar no abrigo. Nós temos abrigos específicos só para mulheres, nós temos abrigos específicos só para idosos, nós temos para mulher trans. Essa é uma política pública que foi redesenhada. E que o seu resultado vai ser agora medido a partir desse redesenho. Então, ele é muito complexo. Nós temos a situação de empregabilidade, mas agora nós passamos por uma situação de longevidade. A cidade está envelhecendo. É verdade. Em pouco tempo. Complexo, né? Eu não posso medir com o critério que eu medi na década de 90, agora, essa mesma realidade. Agora, como que nós fazemos isso? É a preparação. Eu acredito muito na preparação do servidor público. Eu acredito muito nas parcerias público-privadas. E esses temas coexistem, sim. Porque a gestão pública não vai deixar de ter servidor público de carreira, mas também não vai retroceder mais a não ter parcerias público-privadas. Eu acredito no gestor que olha também internamente, não tendo sua capacidade, pode contratar uma consultoria como a GPS para dizer assim, olha, eu preciso de alguém especializado para fazer isso. Isso faz parte de um ciclo que é do novo momento, da realidade da administração pública do século XXI. Eu falaria muito mais aqui, mas o tempo está corrido. É muito bom ouvir. Bom, Ver essa visão, né, sistêmica, integrada, como é necessário que o gestor veja sobre essas perspectivas, né, e não enxergar isoladamente. E é muito complexo. Você olha para a Prefeitura de São Paulo, a população envolvida, né, assim, as muitas políticas entrelaçadas. Parabéns, é um trabalho assim desafiador, realmente, assim. Marcela, não estava no script a gente falar sobre isso, mas eu tenho uma curiosidade, né? Você, como presidente do Fórum das Secretarias Municipais de Administração da capital, como é que tem sido essa troca de informação, né, com demais secretários, no sentido de trazer, fomentar o benchmarking, tendo em vista que São Paulo é um celeiro de boa prática? Exato. E também de problema.
E você sabe, Kathleen, que é a primeira vez que a cidade de São Paulo assume a presidência e eu fico muito feliz que seja neste momento que estou há 3 anos e meio na Secretaria de Gestão. É uma troca que ela é incrível. Mas ela parte primeiro de um reconhecimento que os problemas são parecidos. São idênticos em proporções diferenciadas. Exatamente. Então, primeiro, antes de assumir a presidência, já estava participando do FONAC. A gente tem 2 ou 3 encontros por ano, além dos encontros virtuais, os encontros presenciais, onde nós levamos os temas. Isso tem uma eleição de temas, que são os temas mais desafiadores do momento. A gente já teve o de compras públicas recentemente, por exemplo, a virada de chave da lei de licitação e tantos outros. E a gente tem essa troca, mas também identificando o que você fez e deu certo. Porque, no meu caso, a cidade de São Paulo pode parecer, que a gente conduz muitos temas. Porque 12 milhões de habitantes, uma prefeitura com 133 mil servidores, 227 mil ao total, mas ativos 133, desses 73% de mulheres, a média de idade de 48 anos. Então, você tem complexidades diferentes, mas você está lidando com uma capital que tem metade de servidores, mas que talvez por ter um número menor ela conseguiu implantar políticas de gestão de pessoas que talvez eu não tenha implantado ainda. Um exemplo paralelo. Essa troca acontece e ela é muito rica. E sobre o tema da sustentabilidade, este é o momento. Nós temos agora falado a sustentabilidade como um eixo indispensável para o enfrentamento das mudanças climáticas quando pensada dentro da licitação. Então, pelo poder de compra que tem os governos. Então, você vai falar sobre a economia, como é que você coloca as compras governamentais nesse eixo diretamente nessa discussão. A gente vai falar com o pequeno e médio empreendedor, nós temos que lembrar que eles movem a economia do Brasil e temos que alertá-los que se eles não tiverem boas práticas nos seus negócios, eles não serão contratados pelo poder público e talvez não serão contratados por algumas empresas mais organizadas. Então, essas trocas acontecem no sentido de compartilhamento do que fizemos, do que estamos para fazer e daquilo que é desafiador, aquilo que eu preciso do legislativo, enfim. É muito importante. Eu quero te convidar para ir no FONAC, talvez já no próximo, que será ainda esse ano. Poxa, muito obrigada. Ficamos lisonjeadas, né, Belinha, com esse convite, porque temos certeza que nós temos bastante a contribuir em razão de uma experiência já de tantos anos, mas todo espaço de fala é imprescindível para que o gestor público possa aprender cada vez mais e mais. E eu te agradeço de coração por você estar aqui conosco, né? Passo a palavra para você olhar na nossa Câmara da Verdade. Cadê a Câmara da Verdade? Ali, para você deixar um recado para o gestor público que está nos assistindo, um recado para o especialista, para o estudante em gestão, se espelhando no trabalho, né, que São Paulo está fazendo. Claro, primeiro agradecer a esse convite maravilhoso. Eu estou muito feliz de estar aqui com vocês hoje, em especial por essa liderança de mulheres que vocês têm. Isso é muito importante e é muito inspirador. Para os gestores públicos e todos os estudantes, eu deixo uma reflexão que nós temos que reconhecer que não resolveremos os problemas do futuro com apenas as soluções do passado, por mais que tenhamos experiências. Os problemas do momento e do futuro estão nos desafiando. Nós estamos passando por um momento que não tínhamos respostas e estamos procurando juntos essas respostas. E quando eu falo juntos é para falar da importância de pensar também uma gestão pública de continuidade e que dar as mãos, não reinventar a roda. Tem muita gente fazendo coisa boa no Brasil. Nós precisamos sentar mais e por isso que ferramentas como essa hoje do podcast, videocast, é muito importante porque serve para isso. Olhar mais para a experiência do colega que deu certo e também para aquela que deu errado e saber que você tem um norte.
né? Não estamos sozinhos. Eu acho que é muita arrogância pensar que vai assumir uma gestão pública e vai resolver tudo a partir das suas ideias porque quer montar uma marca e não vai precisar de uma parceria. Então, este reconhecimento a cidade de São Paulo tem hoje, tem buscado muitas parcerias com uma gestão pública que aposta na inovação. E apostar na inovação é não ter medo de errar, apesar do gestor público ter aí um estigma que não pode errar, né? Então, o gestor público, todo mundo pode errar, o gestor público não. Mas é por conta dessa reflexão do futuro que temos ferramentas do futuro, como as compras públicas de soluções inovadoras, CPSI, que nos permite agora fazer pesquisas antecipadas e pagar por isso. Uma outra reflexão tem um administrador americano que tem uma frase que eu gosto muito, que nós não devemos temer o futuro, devemos enfrentá-lo. Então, vamos falar aqui de sustentabilidade, que não é um tema de agora, e que o seu conceito traz a responsabilidade de termos ações no presente de forma que garanta o bem-estar da geração futura. Então, essas ações não são só ambientais, são de fato ações de convivência e até social, né, de respeito com o próximo, para garantir a convivência. Não achar que na tecnologia tem todas as soluções, mas a tecnologia tem ajudado muito. Então, precisamos usar. Então, esses são vários recados aqui numa reflexão e de agradecimento, e deixar a cidade de São Paulo, em especial a Secretaria de Gestão, à disposição. Vocês vão encontrar os meus contatos facilmente. Pode mandar e-mail, pode acessar os materiais, e dizer que os materiais da Secretaria de Gestão, praticamente todos, estão disponíveis para que sejam replicados. Então, a gente tem pensado nisso também. É ser sustentável quando você quer contribuir com a sustentabilidade e não deixar o outro gastar energia com aquilo que você já gastou. Então, é isso. Evitar o retrabalho, copiou, colou, aperfeiçoou e vamos em frente. Marcela, gratidão por você ter estado conosco. Vai ter segunda edição, né, gente? Porque São Paulo é um mundo, eu tenho certeza que tem muita coisa que a Marcela tinha para trazer para nós. Belinha também estava aqui ansiosa para fazer mais perguntas. Verdade. Mas já estamos aí com 50 minutos de entrevista e fica o convite para uma próxima vez. Marcela, gratidão, namastê e até a próxima. Obrigada. Até a próxima, Marcela. Tchau, pessoal. Até a próxima. Critério sustentável. Oferecimento. GPS.